jornalista, apresentador, escritor e um talentoso profissional multifacetado, ele é dono de uma competência e elegância que poucos têm. Um verdadeiro gentleman do jornalismo brasileiro, ele é carioca, botafoguense, casado com a Giza e pai do Pedro e Bruno. Com mais de 20 anos de história dentro da TV Globo, nos moldes do jornalismo tradicional, ele hoje vive um novo momento em uma outra emissora, como apresentador do programa Aqui na Band, ao lado de Silvia Popovic. Um programa matinal de entretenimento e que ele comanda com muita maestria. Ele é Luiz Ernesto Lacombe. Olá, boa noite. 11 jogos nesta quarta-feira. Com presidente, diretoria e técnico novos, o clube trabalha para remontar a equipe para 2017. No maior reality de competição do mundo, apenas um pode vencer. Quem vai resistir até o fim? O jornalista tem que ser curioso, desconfiado, tem que ter senso crítico. Se resume a isso. As pessoas têm que estar atentas, a tudo, que elas não têm que comprar uma ideia, sem que aquela ideia seja comprovada. Isso é fato. Lacombe, super obrigada por estar aqui no canal de Boa Luzenta. Gente, que prazer, ter o Lacombe aqui no de Boa Luzenta, fazendo esse bate-papo aqui conosco, Super obrigada. Obrigado a você pelo por convite. aceitar o convite. Lacombe, começando, nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui, eu pesquisando sobre você, eu vi que a sua chegada no jornalismo foi uma história bem interessante, que você queria ter feito letras, seguindo os passos do seu avô materno e seu pai Exatamente. Não gostou muito da ideia. Eu foi isso? Tinha dois lados diferentes na família, A família do meu pai era muito voltada para o mundo corporativo. O pai do meu pai trabalhou a vida inteira com importação e exportação, era um alemão judeu, E do lado da minha mãe é uma família basicamente de educadores, intelectuais. E o meu grande ídolo na família foi sempre o pai da minha mãe, Américo Jacobina Lacombe, que era um super historiador especializado em história do Brasil, um grande intelectual católico, e era uma pessoa sensacional, e eu cresci com ele, muito próximo, a gente conviveu muito proximamente. Ele morava na 19 de fevereiro, uma rua aqui de Botafogo, na zona sul do Rio, no número 105, eu morava no 127, e a gente sempre foi muito ligado um ao outro. Eu cresci na biblioteca desse meu avô. Nossa, uma casa que a gente vendeu há pouco tempo. O terceiro andar inteiro dessa casa era a biblioteca do meu avô, era uma grande biblioteca, tinha mais de 20 mil livros nessa biblioteca. Então eu sempre me vi ligado a livro e a literatura, desde muito pequeno, mas eu sempre tive esse interesse por livros, por leitura e por escrever também. Eu gostava, as aulas de redação no colégio eram as minhas preferidas. Mas quando chegou a hora de fazer vestibular, ali pelos 16 anos, e avisei ao meu pai, eu quero fazer letras, literatura brasileira, eu quero estudar. E a reação dele? Não, meu pai era um grande administrador de empresas, foi executivo de grandes empresas, Ele estudou na Escola Nacional de Administração, na França, e ele não admitia, não pensava, não admitia a ideia de ter um filho ligado a letras. Dizia que não era carreira para mim, que eu não teria como sobreviver nesse mundo. Era mais uma questão realmente de sustento, preocupação com o seu sustento, E era uma época, se você lembrar, isso foi 83, 82, 83, era a época em que os computadores estavam começando a chegar, E o meu pai, como era ligado à administração, era professor da Fundação Getúlio Vargas, ele tinha a exata noção de o quanto a computação, a informática, o quanto tudo isso teria espaço na nossa vida, e quanto se abriria de mercado para os profissionais dessa área. E então ele me forçou, não vou dizer que forçou, eu não tive condições de enfrentar o meu pai. Você é jovem, ainda naquela escola. Não, e meu pai era um filho, como eu disse, de um alemão judeu, e os judeus têm essa mania, eles interferem muito nas mães judias, eles interferem muito na vida profissional, nos caminhos que, historicamente, não vou dizer que hoje em dia isso aconteça, mas o meu pai tinha um pouco dessa característica, de querer meio que, principalmente comigo, o único filho homem, 2 irmãs eu tenho, então ele tinha uma preocupação grande, ele vislumbrou esse caminho para mim. E aí me fez seguir, na época chamava-se Tecnólogo em Processamento de Dados, era um curso que havia na PUC, era um curso extremamente disputado,
E ele ainda me obrigou a fazer um curso de base matemática ao mesmo tempo, porque os colegas da Fundação Getúlio Vargas diziam para ele que, olha, só o curso de processamento de dados não é suficiente, é importante que ele faça ou matemática pura, ou engenharia. E você gostava disso, pelo Nunca, menos? Absolutamente. Foram 2 anos muito Frustrados, difíceis, né? muito difíceis na minha vida. Eu passei por períodos de até, diria, uma certa depressão, porque, imagina, eu saía de casa muito cedo, né? Ia para a UERJ, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para ter aula de álgebra linear, cálculo integral, porque eu fazia estatística na UERJ. É alguém que amava a leitura, Nossa, né? aí depois ia para casa, almoçava rapidamente e ia para a PUC para fazer a faculdade de TI, hoje em dia se chama TI, Tecnologia da Informação. Foi um período muito complicado, muito difícil, e aí um dia eu tomei coragem e falei, não quero mais isso para mim, não é isso que eu quero, não é esse o caminho, então larguei essas 2 faculdades, fiquei um longo período sem conversar com meu pai, e até que um dia ele chega em casa, e aí eu não sabia o que eu queria, quer dizer, sabia, mas não tinha condições de convencer meu pai de que aquilo era realmente o meu caminho. Aí eu ia para a praia, ia jogar vôlei de praia, na época eu fazia jiu-jitsu, ia treinar, e estava enorme de forte, e vivia na musculação. E um dia meu pai se irritou com aquilo, um filho vagabundo, 6 meses vagabundando, e me obrigou a fazer terapia. Arrumei uma analista aí, você vai fazer uma análise para se encontrar. E aí, com 6 meses de terapia, eu achei que podia ser psicólogo. Aí fui fazer psicologia na PUC, fiz psicologia 1 ano. 1 ano, né? De novo, não deu certo. E aí, quando eu me enchi de força para peitar meu pai e dizer, olha, o que eu quero é fazer letras, eu quero estudar letras, é o que eu vou fazer. Aí ele falou, não, você quer escrever, vai fazer jornalismo. E aí fui para o jornalismo, mas de novo, pensando em fazer impresso, né? Na época não havia internet, não tinha sites, não existiam sites. Então eu queria fazer revista impresso, jornal ou revista, mais mas revista do que jornal. Mas você está escrevendo de alguma forma, né? Ligado a essa parte. Mas aí surgiu a chance de fazer um estágio na Bandeirantes. Você começou realmente na TV Bandeirantes, né? Então aí Sim, se apaixonou pelo veículo, né? Televisão. Foi. Um professor da faculdade e um colega que trabalhavam na Band, na época a gente nem falava Band, falava Bandeirantes. Você tem um porte bacana, você tem uma voz boa, por que você não experimenta televisão, perde esse preconceito? Mas eu nunca tive uma relação assim, com câmera muito legal, sempre fui um cara mais retraído, mais na minha, mais tímido. Mas resolvi, porque achei que para o meu currículo seria bom, né? Passar ali um período de 3 meses, sei lá, 6 meses numa televisão, seria já um tópico a mais no currículo. E depois eu migraria para o impresso. E estou nisso há 31 anos. É verdade. Lacombe, muitas pessoas, né, lembram de você, do jornalismo esportivo, que você ficou praticamente 15 anos, né? Primeiro no Esporte Espetacular, né, como editor, como apresentador, e depois no Bom Dia Brasil. Né? Mas antes disso, e depois também, você passou por outras editorias, passou por outras emissoras. E assim, qual foi, nesse período assim todo da sua carreira, as matérias que mais te marcaram? Aquelas que você teve que ter presença de espírito ao vivo para dar aquela notícia? Sem dúvida nenhuma, foi o dia da tragédia da Chapecoense. É engraçado, né? Como as coisas são. Eu estava ao vivo, eu era apresentador da Globo News em 2001 e estava ao vivo na hora dos atentados de 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Né? E eu já tinha feito, era uma época muito complicada na Globo News, eu fazia muitos jornais, fazia das 7 da manhã, 8, 9, 10, 11 e meio-dia. Eu já tinha feito jornal das 7, das 8, das 9, que era mais curtinho o tempo todo. E jornais muito parecidos, era muito maçante. Quando foi ali por volta de 20 para as 10, chegaram as primeiras imagens da primeira torre já atingida. E a gente entra no ar. E saí do ar, eu entrei, portanto, já tinha feito, como eu disse, jornal das 7, das 8, das 9, voltei ao ar por volta de 20 para as 10 da manhã, mais ou menos, e fiquei até 4h30 da tarde. Nossa. Com 3 intervalos de 3 minutos para a gente poder fazer um xixizinho, que senão ninguém aguentava. E depois daquilo, né, eu achei que nenhuma outra cobertura seria tão complicada e tão difícil. Aquilo me encheu de... Nossa, agora essa experiência para mim é tudo, nada mais vai me assustar. E aí parece que alguém ouve, então toma essa. E aí em 2016... lá no fim do ano, em novembro, acontece lá a tragédia com o avião da Chapecoense. E o que acontece ali? E você estava no Bom Dia Brasil, né? No Bom Dia Brasil, eu era apresentador dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil.
Então eu tinha chegado à emissora um pouquinho antes das 5 da manhã e de cara, a primeira pergunta que eu fiz ao pessoal do esporte, que já estava na redação ajudando a cobertura, eu falei, tem gente nossa, Marco? Tem. Tem o Guilherme Marques, repórter, Guilherme Vanderlazo, produtor, e o Ari Júnior. Fora isso, tinha também outros colegas, Vitorino Sherman, Rafael Renzel, tinha outros colegas e conhecidos meus que estavam no avião. E foi a cobertura mais difícil porque a gente entrou naquele dia com um bom dia um pouco antes do horário, né? Entramos, se não me engano, às 7 da manhã, e levamos o programa, o jornal, até umas 10, 10 e pouco, não houve Ana Maria Braga naquele dia. E a dificuldade maior ali é que eu recebia as informações à medida que elas iam acontecendo. Então, eu mantive durante 3 horas e pouco, uma esperança, né? De que, como a gente sabia que alguns, né, passageiros tinham sido resgatados com vida, estavam feridos, mas estavam vivos, eu mantive a esperança durante 3 horas e meia, de poder dar a notícia de que os meus amigos, os meus conhecidos, os meus colegas estavam bem, estavam vivos, sendo atendidos. Né? Então foi muito complicado receber aos poucos ali pelo ponto da produção as informações da morte de tanta gente conhecida. No final do programa é uma cena até emocionante, porque você realmente desaba ali com o Chico Pinheiro, no finalzinho do programa. Isso né? gerou um monte de boato, porque eu fui desligado da Globo no ano seguinte. Meu contrato eu cumpri até maio de 2017, era quando terminava, mas eu fui retirado do ar em janeiro de 2017. E aí surgiram os boatos, essas coisas bobas que acontecem na internet, de que eu tinha sido desligado da emissora porque eu tinha chorado. Absolutamente não tem nada a ver. E se você parar para olhar, isso que você falou, é um frame, 2 frames. Sim, é muito rápido, mas é muito emocionante para quem está vendo. Hoje em dia eu seguro menos a minha emoção. Então, é isso, o Bom Dia Brasil termina, a gente se despede, e eu espero a assinatura, que é aquela, né, logomarca da Globo, e quando aquela logomarca sai, eu acho que a gente já está fora do ar, aí eu dou uma desabada, o Chico Pinheiro se aproxima e a gente se abraça. Então, foram 3 frames que geraram um monte de baboseira. Aquilo foi realmente muito difícil, né? Foi muito duro, aquela sem dúvida foi a cobertura mais difícil que eu fiz na minha vida. E para falar de coisa boa, eu fiz uma reportagem que, se você parar para olhar, parece que não foi nada demais. Mas foi a reportagem mais linda, e eu sempre cito essa reportagem, porque eu mantenho um contato até hoje com o personagem dessa reportagem, que é o Sandro Soares, o Santo Testinha, que é um cara de Poá, na Grande São Paulo, que criou uma ONG chamada Social Skate. Antes de criar essa ONG, ele trabalhava com menores infratores, né, na Fundação Casa, na antiga FEBEM, nas instituições da Fundação Casa em São Paulo, dando aula de skate para os meninos e meninas. Né? Só que apresentando a essas crianças, esses adolescentes infratores, né, muito mais do que os segredos das 4 rodinhas do skate. Né? Ele usava a filosofia do skate, que é caiu, levanta, tenta de novo, para ajudar essas crianças a melhorar na escola, né? a se encher de coragem, para entender que eles tinham caído, mas eles tinham uma chance na vida. E nessa reportagem, foi uma reportagem especial que eu fiz para o Esporte Espetacular, o Sandro falava desse interesse que ele tinha de ter uma ONG. Ele falou, poxa, tudo bem, eu adoro o meu trabalho na Fundação Casa, eu acho que eu posso ajudar muito essas crianças que estão aqui. Mas o meu interesse principal é conseguir evitar que essas crianças cheguem a esse ponto, de se tornarem menores infratores e de parar numa instituição como essa. Eu quero trabalhar, eu quero ter uma ONG, que eu consiga ajudar essas crianças antes delas irem para o caminho errado. Né? E graças a essa reportagem que eu fiz com ele diz isso, não sou eu que falo, pelo amor de Deus. Isso aconteceu. Ai, que lindo. Ele conseguiu apoio para criar a ONG Social Skate, que está aí até hoje ajudando um monte de gente. Uma matéria super do bem, Não, né? foi linda. A matéria foi sensacional. Sandro a vida do outro e dos outros, né? Sandro é uma figura sensacional. Sempre que eu posso, eu falo dele. Lacombe, como é que foi para você, né, depois de 20 anos, trabalhar na Rede Globo, que era sua casa profissional, ter sido desligado? Como é que foi receber essa notícia? Como é que caiu essa ficha? Como é que você recebeu isso? Não posso dizer que eu tenha recebido contente e feliz, né? Obviamente não. Se você for contar ainda os 5 anos que eu passei na afiliada em Santa Catarina, a antiga RPS TV, hoje NSC, foram 25 anos de casa. Eu entendo perfeitamente o mundo corporativo, né? Como eu te falei, eu tive uma experiência no mundo corporativo, cheguei a trabalhar com meu pai, inclusive. Então eu tenho uma total noção do que é o mundo corporativo.
Eu sei que qualquer funcionário, qualquer contratado, qualquer colaborador, ele serve até que ele não serve mais. Né? Mas, obviamente, que sabendo a relação que as pessoas tinham comigo, que eu tinha com as pessoas no esporte da Globo, vou me concentrar nos últimos anos de Globo, que foram de 2003 a 2017, 14 anos de esporte na Globo, eu era conhecido, modéstia à parte, como um cara competente, né, dedicado, empenhado. E receber essa notícia de que meu contrato não seria renovado, me informaram disso no dia 13 de janeiro de 2017, meu contrato iria até o fim de maio de 2017, então eu cumpri esse contrato, esse período final fora do ar. Foi muito duro, porque algumas outras pessoas tiveram propostas de redução salarial e acúmulo de funções. Não houve essa proposta para você mim, de nunca redução? houve. E aí fala, mas você guarda um rancor, uma mágoa. Não guardo nenhum rancor, nenhuma mágoa, muito pelo contrário, sou muito agradecido grato, né? Claro. pelas oportunidades que eu tive, por toda a carreira que eu construí na Globo. Eu tive sempre assim, um bom salário, as melhores condições de trabalho, trabalhei com os melhores profissionais, né, de jornalismo, de televisão, então não tenho nada a reclamar. Mas você dizer que, puxa, não estou nem aí, não liguei, aí é muita insensibilidade. Né? Eu acho que eu ainda tinha, né, lenha para queimar, eu ainda tinha muito a dar à emissora, mas não foi essa a percepção que tiveram. Era um momento de início de cortes, né, de cortes financeiros, de orçamento, né, e eu entrei nesse bolo. Né. Foi o primeiro contrato de pessoa jurídica, que eu era contratado como pessoa jurídica alto a vencer. Né. Então, por falta de sorte, isso aconteceu. A gente tinha uma nova direção na Central Globo de Esporte, né, a gente tinha um diretor que não conhecia meu trabalho, e infelizmente o diretor executivo que conhecia muito meu trabalho, o Renatinho Ribeiro, que tinha sido repórter comigo, um amigo de longa data, que me deu muitas oportunidades quando assumiu a direção executiva de esporte. E foi muito duro receber a notícia de um cara que eu sabia que se pudesse ter feito alguma coisa por mim, teria feito. Porque ele me falou isso. Entendi. Olha, tentei de tudo, infelizmente vieram com um número, né, com o olho cheio d'água. Não houve como. Mas logo depois, assim, você saindo da Globo, te bateu aquele desespero comum, né? De pensar assim, caramba, aos 50 e poucos anos, pra onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Porque é uma vida, né? 20 anos dentro da mesma empresa, é uma vida profissional. Te bateu esse mini desespero? Sim, sim. Sim, por sorte durou pouco tempo, porque esse período que eu cumpri meu contrato fora do ar foi um período de tentar entender de tudo que estava acontecendo, de analisar tudo que eu tinha passado até ali e de entender as perspectivas que se apresentariam para mim, esse mundo de mídia digital que até hoje eu tenho, né, um certo problema com ele, não sou um cara de mídia digital, talvez pela idade. Não somos nativos, né? Não sou. Eu tenho uma certa dificuldade com esse mundo tecnológico, com todas as tecnologias, e nesse período que eu fiquei fora do ar, né, em casa praticamente o tempo inteiro, eu tinha esse temor de, meu Deus, se aquilo com que eu mexo, né, que é comunicação, né, em vídeo, está se encaminhando para esse mundo digital, tecnológico, o que vai ser de mim, que não sou desse meio? Né? Mas aí, meu contrato então com a Globo oficialmente termina em maio, e já no fim de junho a Bandeirantes me liga propondo um projeto de um reality show, né, na República Dominicana, ligado ao esporte, ligado a competições esportivas. E aí uma nova porta se abre e se fecha novamente, porque infelizmente não é um assunto sobre o qual eu ainda possa falar, não me sinto à vontade, até em respeito pela Bandeirantes, que sempre me deu todo o apoio possível, mas o Hexatlon Brasil não era uma produção da Bandeirantes, era uma produção de turcos, né? Era uma empresa turca que estava produzindo, e havia muitos problemas, né? Muitos problemas. Não só problemas editoriais, né? Problemas de roteiro, de edição, mas problemas éticos. Né? E eu sou um cara extremamente honesto, extremamente ético, e obviamente não pude lidar com aquilo, então foi um período muito complicado. E aí quando termina o Hexatlon, em dezembro de 2017, eu vou passar um período na Alemanha. Meu filho mais velho morava lá, nós temos dupla cidadania, pensando em, né, todo mundo ir para a Alemanha. Né? Minha mulher, meu caçula e eu. Mudar pra lá? Sim. A ideia inicial era essa. Mas a Bandeirantes, desde que terminou o Hexatlon, né, demonstrou o interesse de me ter em algum projeto na emissora. Então eu volto depois de 4 meses, porque meu filho mais velho nos falou, olha, não sei, não está muito legal aqui,
não estou feliz, desistimos do projeto Alemanha e eu embarco em mais uma negociação com a Bandeirantes. A gente teve uma negociação longa no ano passado, em 2018. Em 2019 surgiu a chance de fazer o Aqui na Band. E aí tudo volta. E é bacana, pro né? eixo, Que é aquele ditado, bom filho, a casa retorna, né? Você começou lá na Band e hoje está na Band novamente. Eu sou extremamente grato à Bandeirantes. Já falei isso para o Johnny Saad, que é o dono da emissora, o presidente da emissora, porque, para pensar, eu não pensava em trabalhar em televisão. Então, se eu estou em televisão já faz 31 anos, isso tem a ver com a minha experiência como estagiário lá na Bandeirantes. Em 88, depois como repórter da Bandeirantes, depois como apresentador do jornal local da Bandeirantes, como repórter de rede da Bandeirantes no Rio. Então, eu sou extremamente grato. Eu tenho essa relação de carinho, de afetividade com a Band e acho delicioso estar de volta. E Lacombe, sobre a Band, né, nesse novo formato de programa que é de entretenimento, né, o Aqui na Band, como é que foi para você sair de um jornalismo mais engessado, né, onde você não podia emitir opinião, nem um sorriso a mais, você não podia ter, né, a expressão facial praticamente, era dar notícia e ponto. Como é que foi para você chegar nesse novo formato? Foi tranquilo? Você se sentiu à vontade? Ou você teve aquele período de adequação no início? Como é que foi isso para você? Eu sou um cara que gosta muito do trabalho em equipe. Então, eu sempre digo, televisão não tem nem meu nem seu, tem nosso. Para mim, todo mundo que está envolvido no projeto tem uma parcela grande de responsabilidade, né, para que aquilo ali funcione, para que aquilo ali dê certo. Então, eu tenho certeza de que eu aprendo todo dia. E da minha experiência, se a gente for pensar a minha experiência ao longo desses 31 anos de idade, o Esporte Espetacular, mal ou bem, ele é uma revista eletrônica, né, que mexe com o esporte, mas é uma revista eletrônica. Então, tem essa carinha de programa de variedades. Eu peguei um período no Esporte Espetacular em que a gente não usava mais o teleprompter, a gente não lia mais as cabeças, né, que são os textos que a gente... não? Era como? Era no improviso. Mais solto. A gente tinha mais ou menos uma ideia, os apresentadores tinham mais ou menos uma ideia do que a gente tinha que passar de informação, e a gente contava, né, chamava a reportagem, passava a notícia da maneira que a gente queria. O próprio Hexatlon Brasil, eu também não tinha um roteiro muito rígido, né, os textos eram todos de improviso, eu tinha mais ou menos, né, o passo a passo do que eu tinha que fazer. Então eu trago um pouco os elementos com os quais eu lidei ao longo desses anos de Esporte Espetacular, principalmente, e do Hexatlon Brasil, e conto sempre com a ajuda da equipe do Aqui na Band, né. Eu tenho, por sorte, um diretor, Vildomar Batista, que é um cara muito voltado para o entretenimento, né, um diretor que tem experiência como diretor do SBT, da Band, da Record, foi um cara que deu hoje em dia da Record uma cara que ele já não tem mais, mas acho que o melhor momento do hoje em dia da Record foi com a direção do Vildomar Batista, um cara que tem muita sensibilidade, tem o timing certo. A Silvia Popovic também traz a experiência dela de programas de comportamento. Então, eu aprendo com toda a galera, com os produtores, com os câmeras, com os editores de imagem, com os editores de texto, com os redatores. Então, hoje você já está super à vontade, né? Estou aprendendo todo dia, estou aprendendo todo dia. Eu nunca me achei nada demais, nunca me achei melhor do que ninguém. Eu acho que eu vou morrer aprendendo, todo mundo vai morrer aprendendo. Então, eu estou sempre aberto a novas experiências. E talvez tenha surpreendido muito as pessoas, mas quando resolveu falar de tudo, cara, agora fala de tudo, era um apresentadorzinho do esporte. Teve crítica para você ir para esse formato de entretenimento, dos seus colegas, assim? Não, pela minha ida para esse tipo de formato, não. Infelizmente, teve críticas de colegas jornalistas pelos meus posicionamentos, né, e pelas minhas opiniões. Infelizmente, há um corporativismo que me irrita. Então, tem gente que acredita que jornalista não pode falar mal, falar mal não é a expressão correta, mas tem gente que acredita que jornalista não pode criticar jornalista, né? Eu discordo, eu sou contra o corporativismo, né? Eu acho que qual é o problema de eu apontar erros de um outro veículo de comunicação, um outro veículo de jornalismo? Não vejo problema algum. Então, nesse sentido, me entristeceu algumas críticas. Ao mesmo tempo, os elogios de colegas como Alexandre Garcia, por exemplo, me enchem de orgulho e de felicidade. Então, é uma questão de você saber como lidar com cada um dos lados, né? Com as críticas que você desconsidera, porque, não sei, não tem base, não tem fundamento,
né, e com as críticas positivas. Também você não pode se deixar levar pelos elogios de uma maneira, né, eufórica, e também não pode se abater com críticas que você percebe que tem esse lado corporativista que sempre me incomodou, seja em que área for. E Lacombe, eu nem sei se o pessoal aí do outro lado sabe, mas você é uma pessoa multifacetada, né? Além de jornalista, apresentador, gente, ele também é escritor com 4 obras já publicadas, né? Isso. Fala um pouquinho dos seus livros pra gente. Vamos lá. O meu avô materno, Américo Jacobino Lacombe, que tinha essa biblioteca enorme em casa, e na qual eu cresci e tal, ele sempre achou, desde que eu era muito pequeno, que a leitura para uma criança, a leitura em versos, né, ela é mais fácil do que a leitura em prosa. Então, desde muito pequeno, ele me incentivou a leitura de poesia. E eu me apaixonei por poesia, e especificamente por sonetos, que basicamente são poemas de 14 versos, de 14 linhas. E eu sempre escrevi muito, né? Sempre escrevi muito meus poemas, mostrava para o meu avô. Eu tive a chance de conviver, por exemplo, com Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Gilberto Mendonça Teles, vários intelectuais que eram amigos do meu avô. Nossa, então, que privilégio! Eu estive com essas pessoas algumas vezes ao longo da minha vida, né? E sempre tive vontade, né, de publicar poesia, principalmente poesia. Então, o primeiro livro que eu publico foi no período em que eu morei em Florianópolis, de 92 a 97. Esse livro chama-se Jardim do Brasil, Ilha de Santa Catarina, Jardim do Brasil, saiu pela Editora Insular em 97, e é uma declaração de amor à Ilha de Santa Catarina, que é onde fica a maior parte da cidade de Florianópolis, né? São sonetos, é uma coroa de sonetos. Então foi uma maneira que eu encontrei de dizer para a galera, meus amigos, para os florianopolitanos, que eu tinha me apaixonado pela Ilha de Santa Catarina. O meu segundo livro é o meu primeiro infantil, E aí Bicho. Que é um best-seller, não é isso? Esse é o meu único best-seller. Esse já vendeu mais em torno de 25 mil exemplares. Foi um livro que teve muitos elogios de crítica. Ele foi incluído no catálogo de Bolonha, que é o catálogo que é levado para a Feira de Bolonha, que é a maior do mundo, né, de literatura infanto-juvenil. E foi também muito por acaso. Foram sonetos sobre bichos selvagens que eu escrevi para os meus filhos quando eles eram pequenos, só para diverti-los, para ler para eles. Né, algo que eu tinha escrito, só por isso. Virou e livro. Que acabaram caindo na mão de uma editora, porque ela conhecia um amigo meu, eu comentei com esse amigo meu, e ele passou para essa editora, e esse livro foi publicado. A partir do E aí Bicho, essa editora, a mesma que lançou o E aí Bicho, a Laura Van Bockel, que é do grupo ZIT, ela me propõe, poxa, vai ter os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Você gosta tanto de soneto? Eu pensei num projeto assim, você escreve um soneto falando de cada um dos esportes do programa Rio 2016. Eu achei de cara uma ideia meio esdrúxula, porque havia esportes no programa Rio 2016 que não me emocionavam muito. Mas, por insistência da Laura, eu fui tentando escrever e o livro saiu, com o prefácio do Pedro Bial, ilustrações do Léo Queiroz, que é um editor de arte lá do Esporte da Globo. E aí surge a vontade de escrever o meu primeiro livro em prosa. Eu não queria ficar conhecido como sonetista, né? Como poeta e sonetista apenas. Né? E é quando surge a possibilidade de reconstruir a história da minha família, da parte judia alemã da minha família. São cartas da sua bisavó, Isso. né? Eu tenho um avô alemão, Ernst, eu me chamo Ernesto por conta dele, por causa dele, como homenagem a ele. Ele morreu, eu tinha 3 meses de idade só. Ele vem já fugindo do nazismo para o Rio em 1934 e deixa na Alemanha a mãe dele, a Elise, minha bisavó. Ele chega ao Brasil, casa-se com uma católica, Elizabeth, filha do Gastão Baiana, que é o primeiro arquiteto do Brasil, morador pioneiro em Copacabana, é nome de rua aqui no Rio, ele é uma rua importante até, uma rua que liga Lagoa, na Zona Sul, a Copacabana também na Zona Sul. Então a gente sempre quis saber um pouco mais, como meu avô morreu muito novo, eu tinha só 3 meses, a gente sempre quis saber, minhas irmãs e eu, tivemos essa vontade de saber um pouquinho mais dessa parte alemã judia da família. A gente sabia algumas coisas, que nós tínhamos uma cervejaria na Alemanha, né, que era uma família aristocrática, sabíamos que era uma família de Opel na Alemanha, mas não tínhamos informações profundas, nem era possível reconstruir a história da Elise, dessa minha bisavó, que a gente, na verdade, achava que era só uma foto, não sabíamos quase nada dela. E aí, quando a minha avó paterna, mulher desse meu avô alemão, morre, e a gente vai desmontar o apartamento dela na rua Anhangá, em Copacabana, e ela a vida inteira negou que tivesse guardado alguma coisa, né, relacionada a essa família alemã, a gente descobre centenas de cartas da Elise, a maioria, né, da minha bisavó, pro
meu avô alemão, filho, né? e para minha avó, Elizabeth, para o casal, para os dois. E aí, bom, o que a gente faz com esse material? Foi super emocionante descobrir, mas era tudo escrito em alemão. E a minha irmã caçula estava no Brasil, que mora na Alemanha, e a gente fala, bom, a única pessoa que um dia vai poder entender o que está nessas cartas é você. Então você leva para a Alemanha e se te der vontade... Durou quanto tempo essa tradução até virar o livro? Muito tempo. Minha avó morreu em 2006, a Elizabeth, mulher do meu avô alemão. E a minha irmã então leva isso em 2006 para a Alemanha. E só lá para 2012, 2013, ela realmente toma coragem para se debruçar sobre essas cartas. E é algo que é atávico, assim, que vem de geração a geração, essa aversão às informações sobre essa época. Essa minha irmã da Alemanha que traduziu as cartas e que conseguiu localizar vários parentes nossos, né, pelo mundo inteiro, porque o que Hitler conseguiu não foi exterminar os judeus, mas foi espalhar os judeus por todo o mundo. Então minha irmã ela traduz todas essas cartas e começa uma pesquisa sobre a família. E eu me concentro na pesquisa histórica sobre o período, né, sobre nazismo, holocausto. E a gente percebe, né, nesse contato com esses parentes nossos, que a gente não sabia nem da existência deles, a gente percebe que todos os descendentes dessas pessoas que viveram esse período, né, realmente viveram esse período, se protegeram a vida toda de um contato mais aprofundado sobre isso, sobre o sofrimento que os nossos parentes tiveram, né, sobre as mortes, sobre as execuções, sobre o que foi tomado da gente. Então, minha família da gente tomaram uma cervejaria, um casarão, terrenos, apartamentos, então isso tudo se foi, né? E era impressionante como todo mundo se protegia, ninguém queria falar do assunto, Então a gente consegue reconstruir toda essa história. E aí eu escrevo Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, né, que levanta toda a história da minha família, toda a história. E é um livro que eu fiz como um livro de suspense, é até muito difícil falar dele, porque eu escrevi esse livro para que o leitor torcesse pela minha bisavó, para que ela escapasse do nazismo. Meu avô percebeu logo, e em 1934 veio para o Rio, correu do nazismo. Mas a mãe ficou, o irmão ficou. Né? E a Elise demorou muito tempo para perceber que aquilo era um risco real, por vários motivos sobre os quais o livro fala. Então é um livro que me emociona muito, 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 muito. É um livro que permite a parentes meus, a antepassados meus, terem o nome de volta, a vida de volta, de certa forma eles renascem. Uma das leis que o Hitler baixou foi que todos os judeus que não tinham prenomes judaicos, né, mudassem o nome, os registros nos cartórios todos foram mudados. Então meu avô, que era Ernst, entre tantas medidas que foram baixadas pelos nazistas, então meu avô, o registro dele que a gente localizou, porque nós todos somos alemães hoje em dia, então meu avô deixou de ser Ernst e passou a ser Israel. Todos os homens judeus que não tivessem prenome judaico passavam a assinar Israel em vez de Ernst. A Elise passou a assinar Elise Zara, Elise Sara, porque era obrigatório a inclusão desse prenome judeu. E foi um livro que me possibilitou estar em contato com parentes que eu verdadeiramente não conheci, mas com todo o sofrimento pelos quais eles passaram, e isso me doeu muito, foi um processo muito doloroso, mas ao mesmo tempo eu me senti muito feliz de poder homenagear todos eles, né? E de certa forma resgatar e de certa forma me vingar do Hitler de alguma maneira, né? Porque eu dou rosto, eu dou nome a pessoas que ele tornou apátridas e que ele perseguiu, que ele segregou, que ele executou, né? E a maior vingança da família o Hitler tornou todos os judeus não alemães e por vingança hoje todos nós descendentes do meu avô somos alemães. Nossa, que lindo. Uma boa leitura, hein, pra gente. É um livro duro, obviamente, é um livro que traz uma carga emocional forte, pesada, mas tem vários contrapontos. Mas eu acho que é importante a gente falar disso, falar sempre disso. Então é um livro que tem um ritmo de romance, né? Um ritmo de livro de suspense. Né? A minha proposta é essa, que as pessoas passem um pouco por esse drama da Elise, torçam por ela. E ela passa muito tempo negando, né, o nazismo, as ameaças do nazismo. E quando ela começa a falar disso, quando ela cita em carta para o filho, para o meu avô alemão, para a minha avó, e manda para o Brasil essas cartas, ela normalmente termina com a seguinte frase: não contem para ninguém. Ela tinha vergonha do que ela estava passando. Né? Então a gente entende
né? A família entendeu que esse não contem para ninguém é o contrário, contem para todo mundo. Então, por isso que a gente publicou o livro e por isso que eu faço muitas palestras, né, normalmente em centros judaicos. Então, não só para a comunidade judaica, mas é importante que todas as pessoas, independentemente de origem, de religião, de qualquer coisa, saibam que o ser humano que o ser humano já foi capaz de atrocidades absurdas, não só na Europa, mas no mundo inteiro, e que a gente de alguma forma precisa gritar contra isso. E Lacombe, hoje você à frente, né, de um programa de entretenimento, você está podendo se posicionar mais nas mídias sociais, né, nas mídias de relacionamento, e você tem feito isso, né? Causou até uma certa polêmica, enfim. Mas como é que você tem visto hoje essa questão, assim, que hoje as pessoas têm opinião formada sobre tudo? Aliás, mal opinião formada, porque não entendem muito daquele assunto e já botam a sua opinião e são muito agressivas, são muito impertinentes às vezes e chegam até a ofender, né? Então, como é que você hoje, tendo essa maior liberdade de estar dentro da internet, dizendo os seus pensamentos e suas ideias, como é que você enxerga essas pessoas que covardemente se escondem atrás de um IP para chegar lá e vomitar certas coisas horrorosas que eu vejo aí na timeline de tantas jornalistas, celebridades, enfim. Como é que você sente, recebe isso? Como é que você enxerga esse momento que a gente está atravessando, né? Eu sou um cara que sempre aposta no debate de ideias. Assim. Eu gosto de argumentações, eu gosto de informações, de agregar informações. Se você for olhar os meus comentários, eles são todos construídos e formados em cima de fatos, né? De observação do mundo, de dados estatísticos, nada é solto, né? Nada vem do estômago, não é o meu perfil. Achismo. Não, nunca. Quando uma pessoa parte para agressão pessoal, eu considero que ela não tem argumento contra ideias, né? O que você vai dizer para um cara que te chama de cretino? Eu não sou. O que eu vou dizer se ele acha que eu sou? Quando me chamam de fascista, por exemplo, eu rebato sempre mais ou menos com o mesmo argumento. Você não sabe o que é fascismo. Se eu defendo menos Estado, e como no fascismo era tudo pelo, para e no Estado, né, eu não posso ser chamado de fascista. E as pessoas fazem essa ligação do fascismo com violência, mas peraí, em Cuba nunca houve violência, e na China Mao Tse Tung não matou ninguém, Stalin na Rússia nunca matou ninguém, matou muito mais. Né? Então, essa associação que se faz do fascismo com violência, sim, houve, claro que houve, mas na esquerda também houve. Eu não sou fascista, jamais seria, mas imagina, me chamaram de nazista outro dia. Gente. Uma pessoa que desconhecia a história da minha família. Isso me doeu terrivelmente. Pois é, porque tem certos comentários que agridem, né? Absurdos. Eu tento sempre levar da melhor forma possível, né? Com argumentos, com serenidade, com elegância, com educação, agregando informações, e mostrando. Quando o comentário é muito pesado, você exclui da sua timeline? Eu excluí pouquíssimos comentários. Eu bloqueei pessoas que normalmente me enviaram nudes, homens e mulheres. Gente, sério? Eu nem olho mais para o direct. Muito raramente eu olho, porque eu não estou a fim de esbarrar com esse tipo de coisa. Não curto. Mas assim, normalmente a pessoa me agride, mas tem lá alguma coisa que eu percebo. Bom, tem uma resposta que merece aqui, não a agressão. Que agressão, eu vou responder o quê? Cretino, eu respondo cretino de volta? Não. Mas se o cara, porque a esquerda é a proprietária da bondade, e aí eu vou lá e rebato, né? Aí eu argumento. Se volta mais agressão, eu paro, deixo lá solto, não bloqueio, não excluo. Se volta com uma argumentação ainda que fraca e vazia, eu recomeço a argumentação. Esse que me chamou de nazista, por exemplo, e eu contei a história da minha família, né? Ele me pediu desculpas. Mas aí, ao mesmo tempo, me chamou de fascista e de direitinha. Seu direitinha, seu fascista. Eu falei, bom, você me pediu desculpas porque me chamou de... Mas continua me agredindo. Eu gosto do debate de ideias. Eu acho que o programa que eu faço na Band, ou aqui na Band, ele tem a convivência do contraditório, né? Ideias opostas, né, estão ali frente a frente, né? E eu vou sempre ter essa preocupação de apresentar dados. Todas as minhas opiniões, elas são fundadas com base no que é
primordial para um jornalista, que é E a observação. sempre, ó, com muita elegância que você se coloca, né? Sei. Eu acho que é a sua marca registrada. Eu não sei agir de outra maneira, sabe? Eu não sei. É um sei polimento, uma se isso tem a ver com a minha educação, obviamente. Que minha família sempre foi uma família dos dois lados, né? Muito centrada, ninguém é louco, ninguém é explosivo, ninguém é agressivo. Tem um pouco a ver com a minha história de lutador, de judoca, de lutador de jiu-jitsu, sabe, que entende que a gente não briga, que a gente luta, e que a gente luta no ambiente de luta e não na rua, né? Então, é isso. A gente tem que entender que nós podemos ter opiniões diferentes. Eu posso não respeitar a sua, você pode não respeitar a minha, mas você tem direito a opinar e eu também tenho direito a opinar. Então, se você não concorda com o que eu penso, apresente argumentos que me convençam de que eu estou errado, que você está certa. Sim. Agora, como é que alguém vai me convencer, por exemplo, de que um Estado enorme, né, fomentador de crescimento e desenvolvimento, um país como o Brasil, com mais de 400 estatais, seremos o quê? Um país só com empresas estatais, todos nós seremos funcionários públicos? Onde isso deu certo? Entendeu? Não dá para entender. As pessoas querem vencer no grito, né, no xingamento, e não vão conseguir. E infelizmente hoje na internet realmente está esse caos, né? Essa falta de polimento, de educação. Te assustou um pouco você no Instagram, com menos seguidores, de repente indo para esse programa de entretenimento, de repente aumentar o volume de seguidores assim praticamente da noite pro dia? Te assustou um pouco isso? Um pouco. Eu tinha em torno de 70 mil seguidores e mais do que, ganhei quase 300 mil seguidores. Nossa. Em pouquíssimas semanas, em 2, 3 semanas eu já tinha dobrado, triplicado. Foi uma doideira. O que me incomoda é que eu adoraria, né, responder a todo mundo. Né? Só que, por exemplo, tem postagens que eu faço hoje em dia. Antigamente, se você for olhar o meu Instagram antes de toda essa onda que surgiu, né, eu respondia a 90% das pessoas. 90% das pessoas tinham uma resposta aos comentários que elas deixavam, nem que fosse só uma curtida. Né? E hoje em dia eu não consigo mais. Tem publicação minha que teve 10 mil comentários, mais de 10 mil comentários. Como é que eu respondo 10 mil comentários? Eu passo só o fim de semana no Rio. Tem que fazer vídeo. Eu fico de segunda a sexta em São Paulo. Aí eu chego o fim de semana louco para ficar com a minha mulher, com a minha família, e aí eu sento e fico... É verdade, porque isso toma muito tempo. Mas eu sou um cara ansioso, então eu gosto de ter controle sobre tudo, eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, mas não dá mais. Possível. E isso é o que mais me incomoda, sabia? 98% dos comentários que deixam para mim são positivos. Ai, que bom. Positivos. Mas esses 2% estão lá. Que incomodam. Né? E eventualmente, assim, quando eu percebo que uma pessoa sem menor capacidade de argumentação, não me interessa tanto. Mas quando a pessoa vem com uma narrativa falsa, né, com um discursinho montado, né, com mentiras, eu fico com uma vontade louca de responder. No Instagram, eu tinha muita vontade de conseguir sentar, mas não há uma ferramenta em que você fique localizando, por exemplo, comentários que deixam em postagens antigas. Então, eu não sei administrar. Não seria a hora de você ter uma assessoria para te ajudar? Assessoria de imprensa ou não? Não. Que eu já te falei que eu sou muito controlador, que eu gosto de ter controle sobre tudo. Eu não confiaria em ninguém, por melhor que fosse profissional, de que aquela pessoa entenderia o que eu responderia naquele momento. Eu também não ia ter condições de ficar autorizando todo tipo, olha, eu quero responder esse assim, posso, eu ia fazer isso o dia inteiro. Então eu ia acabar no mesmo lugar. Não, mas eu vou dar um jeito assim, de administrar melhor o meu tempo. Porque só tende a crescer, né, gente? Tomara, né? Só tende a crescer. Eu tenho que... Só que eu percebo que as pessoas querem muito que eu fique falando de tudo também. Então, eventualmente, isso me cansa um pouco. Né? Eu preciso dar opinião sobre tudo. Quando eu acho algo muito latente, muito gritante, aí eu vou lá e faço. Eu quero tomar muito cuidado sempre, porque eu não me sinto obrigado a emitir opinião sobre tudo. Me incomoda um pouco as cobranças, eventualmente me cobram. Puxa, você não falou disso, você não falou daquilo. Eu falei, mas preciso falar de tudo. Eu tenho medo de ficar emitindo opiniões que são óbvias. Eu acho que tem coisas que são tão óbvias, tão claras, que não tem necessidade de todo mundo ficar falando. Né? Mas tem algumas coisas, alguns acontecimentos que exigem um posicionamento maior. Né? Eu me sinto muito à vontade, por exemplo, de falar sobre o jornalismo atual, que eu acho um jornalismo que se perdeu, de alguma forma se perdeu. Então,
E vejo isso nas faculdades de comunicação. Quando faço palestras, os meninos acham que estão se formando militantes. E não estão. Estão se formando profissionais de comunicação. E se você for a uma redação, qualquer redação de jornalismo, você vai encontrar uma grande maioria ideológica mais à esquerda, o que também é raro. Aí, por exemplo, quando eu fiz o vídeo de crítica à matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento do porteiro do condomínio do Jair Bolsonaro, do presidente, eu dei uma entrevista para a Veja. E uma das perguntas que a repórter me fez foi o seguinte: você não teme ficar taxado como jornalista parcial por conta do seu vídeo? E eu respondi, e a primeira frase da resposta era: é muito irônico eu ser taxado de jornalista parcial criticando o que eu considero um jornalismo parcial. Então, e a Globo não foi nada imparcial. Aquilo foi um erro. Aquilo foi um erro. Os jornalistas que eu mais considero, todos eles, mesmo que não venham a público expor os seus pensamentos, eles no fundo sabem que aquilo foi um grande erro. Que aquilo ali é uma guerra contra um governo, uma guerra equivocada e que tem que acabar. E Lacombe, agora vamos passar então aqui para o assunto do meu canal, né? Olha, que é a questão da gente ajudar. estar com uma boa autoestima, né? Então vamos lá. Vou botar aqui meus óculos para conseguir fazer as perguntas. Eu também tô nessa, eu dependo de óculos de leitura. Depois dos 40, comigo foi na semana que eu fiz 40. Não do dia para noite. Do dia para noite. Você vai dormir enxergando, acorda sem enxergar nada. Uma coisa muito E cada vez estranha. piora, tá? Pois é, mas infelizmente, né, gente, a idade vai chegando e essas mazelas vão acontecendo. Mas me conta, Lacombe, como é que é a sua relação com a idade hoje, vocês 53 anos? É tranquilo? É de boa? É tranquilo. Eu tive já muito medo de morrer cedo, porque meu pai morreu aos 49 anos de idade, o pai dele morreu aos 61 e o pai do pai dele aos 49 também. Nossa, Então eu sempre tive uma preocupação grande com isso. Né? Agora, isso assombra, né? Mas assim, hoje em dia eu me controlo, eu faço muito esporte, pratico muito esporte, eu frequento academia desde muito pequeno, clube, academia, praia, estou sempre me mexendo, eu tenho uma alimentação mais cuidada, hoje mais ainda do que nunca, porque aos 53 eu sempre tive muita facilidade de manter a forma, de manter o peso, e obviamente que isso vai ficando cada vez mais difícil à medida que seu metabolismo vai ficando preguiçoso. Então eu estou tranquilo com a minha idade, eu me sinto bem para a minha idade, eu acho que eu ainda tenho aí uns bons anos de vitalidade, de produtividade, não estou nem um pouco assustado. Isso que é o mais importante, né? Se sentir e estar produtivo, né? Isso é o melhor. E é bom porque eu estou tendo a chance de ver os meninos crescerem, né? Tem o Pedro de 21, o Bruno de 18, e é bom estar bem para acompanhar um pouco o ritmo deles. Obviamente que eu não tenho a menor condição de competir com eles em muitas coisas, eles têm um ritmo, E é uma fase gostosa até pro casamento, né? Porque vocês voltam a namorar mais, os meninos já estão crescidos. Eu vou dizer que eu tenho um casamento de 26 anos de idade e sou extremamente feliz. Obviamente a gente não tem, como nenhum casal, aquela relação sempre maravilhosa, há momentos melhores e momentos piores, mas eu sou muito feliz. É um amor mais tranquilo, mais maduro, a gente se compreende cada vez mais, a gente é cada vez mais companheiro, ela sempre esteve ao meu lado nos momentos bons e momentos difíceis. Isso é ótimo, gente. E a gente está para o que deve vir. Isso aí. Então você se considera um homem de bonuzenta, né? Eu tô total de bonuzenta, total. E tô com vontade de ir até o limite do zenta, assim, uns 90. Eu tenho tias avós que viveram, são 3 irmãs, 98, 93, 96. Então eu tô de olho nisso. Eu quero chegar. Tem uma vida longínqua. Eu quero chegar bem. Né? Eu tô me cuidando para isso. Que ótimo. E você tem algum hábito que você adquiriu aqui depois dos 40 anos? Um bom hábito que ficou? Para contribuir com esse super de bonuzenta que você é. Depois dos 40 anos, assim, eu nunca fui de comer muito. Nunca. E quem come menos vive mais. Pelo menos é o que a ciência diz. Só que depois dos 40 eu tive que reduzir ainda mais a quantidade de comida. Então eu como muito pouco e minha alimentação é extremamente balanceada. Mas depois dos 40 eu comecei a me preocupar mais com o que eu como. Porque a carga de exercícios eu mantenho desde muito pequeno, desde os 4 anos de idade, quando eu comecei a nadar. Talvez até eu tenha aumentado agora. Hoje você faz o que de exercício? Hoje eu faço basicamente musculação e faço um treino aeróbio forte também. Então eu faço musculação e aí com uma série
uma série bem variada, né? Tem fases de treinamento, uma fase de treino mais pesado, uma fase com menos carga, um treino mais funcional, e a parte aeróbia eu faço toda hoje em bicicleta, ergométrica ou no transporte. Eu infelizmente, aí não tem jeito, gente. Eu tenho 3 hernias de discos cervicais e 2 hernias de discos lombares, então eu não posso mais correr, que é o negócio que eu fazia, e hoje em dia eu já não consigo mais. Mas eu consigo manter assim, a forma, né, com a bicicleta ergométrica e com o transporte, e vamos embora. Que bom. O que a maturidade levou embora? Que pergunta difícil, meu Deus do céu. O que a maturidade levou? É porque eu nunca fui responsável, né? Nunca fui. Inclusive entre os amigos, deponho um pouco contra mim, mas no meu grupo de amigos de escola, eu sempre fui o mais contido e o mais responsável da turma. E aí ganhei apelidos do tipo já morreu, 33 rotações, né, baixa voltagem, né, porque os caras eram loucos, eles queriam fazer umas loucuras e eu segurava a onda deles. Né? Não, esses meus amigos, uma história rápida, a gente estava uma vez no Baixo Leblon, solteiro ainda, garotão, né, no Baixo Leblon à noite, uma sexta-feira, e a gente já ia a Florianópolis, antes de eu morar em Florianópolis, a gente acostumava a frequentar Florianópolis porque é uma cidade muito bacana e com mulheres bonitas, né? E aí a gente estava uma sexta-feira à noite no Baixo Leblon, 11 da noite, e a noite estava meio fraca, todo mundo naquele 0 a 0 ali, sem conseguir nada. E alguém fala assim, pô, bom deve estar em Floripa, essa hora bom estar em Floripa. E aí um louco fala, beleza, vamos entrar no carro agora e vamos para Floripa. Jura que vocês foram? E aí, não, eu não. Eles. Eu tentei convencê-los a não ir, né? Mas 4, nós éramos 5 nesse dia, 4 entraram no carro e foram com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. E aí viajaram a madrugada inteira, chegaram no dia seguinte sem dormir, foram para a praia, ainda nesse nível. Então, assim, normalmente a maturidade leva à irresponsabilidade, né? À inconsequência. Como eu nunca fui irresponsável... Você já era maduro desde cedo, desde jovem. Era né? careta, sempre fui um caretão, assim, nada inconsequente, nada irresponsável. Então é difícil responder o que a maturidade levou embora. A maturidade faz com que a gente perceba que alguns sonhos que a gente alimenta ao longo da vida têm que ser descartados eventualmente. Né? Que a gente não vai realizar todos os nossos sonhos e que isso não é derrota nenhuma. Né? Porque a vida ela se transforma tanto que o sonho que valia aos 20 anos já não vale mais aos 30, não vale mais aos 40. Então a maturidade ela faz isso. Né? A gente percebe que, peraí, sonhar é bom. Em qualquer fase da vida, sonhar é bom. Mas a maturidade nos faz perceber que descartar sonhos não é uma frustração irreversível que vai destruir, né, a sua vida. Não, muito pelo contrário. Você percebe que um sonho vai embora, mas outros sonhos surgem. Né? Exatamente. E me diz uma coisa, o que você faz hoje na sua idade, né, aos 53 anos, que faz total diferença na sua qualidade de vida? Sono. Sono, é verdade, gente. Eu sou um cara, eu só funciono se eu dormir um mínimo de 6 horas por noite. Então eu não posso abrir mão de ter essas 6 horas de sono. O ideal é que eu durma 8 horas de sono. Eu sou igual a você. Não tem jeito. Eu sou igualzinha. Então, exercício físico, alimentação e uma boa noite de sono. E qual foi o maior ensinamento que a maturidade te trouxe? A maturidade nos traz a certeza de que há brigas que a gente tem que comprar e brigas que não tem a menor necessidade de a gente comprar. É verdade. Acho que a maturidade apresenta isso. Olha só, paz, isso aqui, né? vale a pena você se estressar, você brigar por isso, vai mudar alguma coisa. A pessoa lá do outro lado, a situação desse outro lado vai ser resolvida, a pessoa vai se deixar convencer por você. Verdade, quando a gente é jovem, né, a gente é intempestivo, quer resolver logo e não, quando a gente chega aqui nessa fase, acho que é tudo mais, um olhar mais preto no branco, mais calmo, né? Isso a maturidade faz. A gente tem brigas que a gente não tem que comprar. É verdade. Não tem que comprar. É verdade. Qual é o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho é ver meus filhos encaminhados, né? Acho que todo pai, toda mãe tem esse desejo, né? O Pedro, meu mais velho, está bem encaminhado, está fazendo desenho industrial na PUC, já está estagiando. O Bruno, meu mais novo, com 18, está fazendo vestibular agora, está se encaminhando para educação física ou fisioterapia, está decidindo entre esses 2 cursos. Então, o meu maior sonho é ver os 2 assim, profissionalmente encaminhados e felizes, né? Porque lembra que eu tive uma história complicada de tomar caminhos errados e mesmo que eles tomem um caminho eventualmente que não é o caminho, né, final,
deles, que vai levá-los aonde eles querem, eles têm que entender que a gente nunca perde tempo assim, na vida, né? Estudando. Tudo é ganho, né? Então a gente tem que entender isso. Existe algo para todo mundo, existe, e que nada se perde, né? Tudo de alguma forma serve de aprendizado. É verdade. E para terminar aqui, eu queria que você dissesse para o nosso público uma frase de encorajamento para as pessoas que buscam viver mais de boa no Zenta. Ai, não esquentar a cabeça. Eu hoje em dia já tento não esquentar a minha cabeça com bobagem, sabe? Eu já passei momentos complicados na minha vida, a morte do meu pai diante de mim, um infarte e eu tentando reanimá-lo. Eu já tive tantos momentos complicados na vida. Sair da Globo foi uma dor, depois de 20 anos. Né? Já passei por tanta coisa estranha, por tantos caminhos que pareciam sem fim e que surge um desvio e um caminho novo se abre. Então, não esquentar a cabeça, né? Ter serenidade, ter calma, ter discernimento, parar, pensar. Né? A gente não pode ser só emoção, a gente tem que ter um pouco de razão. A gente não pode abandonar a emoção, obviamente. Eu acho que a célula motriz, assim, o que nos move, no fundo, deve ser a emoção, mas ela deve ser domada de alguma forma. Então, não esquentar a cuca, saber que a vida não é feita, né, só de um mar de rosas, que tem altos e baixos, que a gente não tem que ficar muito animado e muito entusiasmado quando está lá em cima, nem ficar desesperado e deprimido quando está lá embaixo, que a gente vai fazer esse caminho por muitos e muitos anos. E tem que ter serenidade. A vida é um ciclo, né? E a gente está aqui para aprender e evoluir, gente. Lacombe, foi um grande prazer ter você aqui no nosso canal, gente. Que prazer, que honra. Eu queria te agradecer, ó. Trouxe uma lembrança para você aqui no canal de Boa no Zenta. Espero que goste. Canequinha? Aham, a caneca do canal de Boa no Zenta. Eu sou viciado em café, né? Ah, é? Acordando Que cedo. legal. Ó, show de bola. Vou uma canequinha pra você. E das grandes, porque esse negócio de cafezinho não é comigo. Né? Não, comigo é cafezão. Eu gosto de que bom, xícara cheia. Que bom. Então, obrigado, queria te agradecer mais uma vida. vez você aqui com a gente, né? Dando essa delícia de entrevista, de um bate-papo, assim, que foi, nossa, dá vontade de seguir, ó, horas e horas e horas, né? Obrigado, te agradeço. Mas que bom que você tá aqui, viu? Obrigada, Obrigado muito a você. obrigada. E você aí do outro lado, se gostou desse vídeo, deixe então seu like aqui no canal, se inscreva no De Boa no Zenta, caso ainda não esteja inscrito, né? Vem aqui porque eu coloco novos conteúdos todas as quintas-feiras, conversando sobre as neuras, as grandes delícias dessa nossa fase da vida madura, né? E de vez em quando eu tenho a honra de receber pessoas assim ilustres aqui no meu canal para, né, agregar aqui com a gente, pra gente conhecer a história e se encantar com essas pessoas, né, gente? Então foi esse o vídeo de hoje. E a gente se encontra nos próximos vídeos do nosso canal de Boa no Zenta. Fala um pouquinho. 1, 2, 3, 4. E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui recebendo a Gabi. Essa simpatia e elegância, né?